gente! Eu tava aqui com esse meu primeiro livro das sombras, né? Pra gente dar continuidade à minha história de abrir meu livro das sombras para vocês, pra gente conversar sobre vários assuntos aí pertinentes ao longo do meu caminho. Eu tô lendo algumas partes ali engraçadas, porque aí eu vou lembrando da história, vou lembrando das coisas que aconteceram, né? E eu sempre fui uma pessoa, assim, que na minha aquarianice sempre gostei de juntar as pessoas. Eu tive aniversários épicos nos quais eu juntei pessoas de vários lugares diferentes que eu conhecia e que eu ia nos dias assim, né, especiais, no meu aniversário, por exemplo, eu conseguia juntar essas pessoas, né? E isso sempre fez muita parte de mim, assim. E quando eu comecei as minhas práticas, quando eu comecei a estudar e a ler sobre bruxaria, eu logo quis um coven. Eu era uma pessoa enlouquecida para ter um coven, assim, muito impressionante as minhas anotações, que eu estava sempre procurando outras pessoas, né? Eu estava sempre buscando quem que eu podia encontrar, como que ia ser, enfim. Isso foi uma busca minha desde o início. Para quem também está nesse caminho no início, bom, vamos lembrar que isso aconteceu, gente, sei lá, 30 anos atrás, né? Eu comecei a ler sobre bruxaria quando eu tinha 15 anos, que eu me senti bruxa, que eu me senti integrada nessa situação. E aí eu comecei a procurar livros e encontrei em livros várias coisas a respeito, mas eu não encontrei pessoas, né? Mesmo porque era muito difícil, a gente não tinha internet, não era como é hoje, é muito mais fácil que você entra ali, dá um Google, entra num grupo, pelo menos, né? E começa a conversar com as pessoas. Eu não tô dizendo que seja fácil entrar num coven, tá? Continua não sendo fácil. Peraí, você não tá entendendo o que eu tô falando? O que é coven? Eu vou te convidar para ir dar um pulinho lá no Yoga Witch Institute, lá no Instagram, vou deixar o link aqui nos comentários para você saber o que é coven. Eu vou fazer um vídeo lá no IGTV e deixo uma explicação ali para quem não sabe o que eu tô falando, tá? Que aqui eu vou continuar com a minha história. Mas, enfim... então, se encontrar livros já era quase impossível, encontrar um coven era muito mais difícil, tá? O primeiro livro que eu encontrei de autora brasileira foi da Márcia Frazão. Eu não tenho o livro aqui agora para mostrar para vocês, porque esse livro ele tá em outro estado, mas logo mais eu estarei com ele também, que foi o meu primeiro livro da Márcia, que foi a Cozinha da Bruxa. Neste livro, na contracapa dele, tinha uma foto da cozinha da Márcia. E nesta cozinha tinha uma embalagem de Limpol em cima da pia e foi assim que eu identifiquei que ela era brasileira. Aí eu escrevi para a editora Bertrand, que me passou o endereço dela e aí eu comecei a me corresponder com ela por carta. Isso vocês viram lá no primeiro episódio, né? Que eu li, inclusive, alguns trechos das cartinhas, né? A gente começou a se corresponder. E em 94, ela veio para São Paulo. Ela foi para São Paulo, né? Porque eu estou em Florianópolis agora. Ela foi para São Paulo para a Bienal do Livro, fazer o lançamento do segundo livro dela, que era o Revelações de uma Bruxa. E, gente, foi um acontecimento. Por quê? Pensa só. A gente não tinha um lugar, não encontrava outras pessoas, as pessoas não se reuniam. De repente, teve o lançamento de um livro que falava sobre bruxaria de uma autora brasileira na Bienal, né? Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Quando eu cheguei no stand da Bertrand, o stand, gente, era pequeno para um monte de gente que apareceu nesse dia. Foi épico. Porque, assim, eu me lembro até da moça que era a editora dela, que ela falava que ela não estava esperando tanta gente e ela não sabia o que fazer, porque as pessoas não cabiam no stand. Foi épico, foi incrível, assim. E foi incrível porque, assim como foi para mim, foi para essas pessoas que estiveram lá, porque a gente não encontrava outras bruxas em lugar nenhum, né? E aí, nesse dia, nós nos encontramos.
Então foi incrível, porque aí tinha tanta gente nossa, nem assim, eu descrevo ali, né, contando a história, mas foi muito, muito especial mesmo. E aí neste dia eu conheci outras duas bruxas, que eu vou guardar os nomes aqui, e começamos um grupo de estudo com a intenção de fazer um coven, né? Então esse dia para mim foi muito especial. Depois tivemos outros encontros incríveis também a respeito das vindas da Márcia para São Paulo, né? Mas esse dia foi muito importante, foi muito especial e foi aí que eu criei o meu primeiro, entre aspas, coven, né, com essas meninas e comecei a ter um grupo para poder fazer as minhas coisas, né? Foi muito legal. E aí dessa parte, desse grupo, que apareceram também outras possibilidades na minha vida, inclusive meu primeiro curso. Mas eu vou deixar para contar no próximo episódio do Abrindo o Livro das Sombras. Vou ficar por aqui agora. E se você tiver dúvidas, se você quiser fazer perguntas, você pode deixar nos comentários que eu vou responder tudo, tá bom? E muito bom ter você aqui comigo. Bliss the Bee, logo vem mais. Um beijo!